Saudações, estudantes de Geografia. Aqui é o professor Hernani Dias. Sejam todos bem-vindos. Quero começar esse período de estudos agradecendo a todos pela presença. Vocês são muito importantes e dizer que vamos aprender muito a partir de então. Será um período de muita dedicação, de muita reflexão, e eu sei que temos algumas dificuldades, mas essas dificuldades com certeza serão superadas. Por falar nisso, quero contar para vocês a história da pedra no caminho. Então, é uma história mais ou menos assim. Por um caminho que passavam várias pessoas, havia uma pedra. Então, por ali passou um pedreiro. O que ele fez com a pedra? Pegou essa pedra e levou para uma obra que eu estava fazendo, que necessitava de uma pedra para completar o alicerce daquela obra, né? Daquela casa. Passou por ali também uma pessoa mal-humorada. Ela tropeçou na pedra e começou a ficar reclamando da vida, reclamando de tudo. E falando palavras grosseiras. Passou também por aquele caminho um preguiçoso. E o que ele fez? Sentou na pedra e ficou de boa. Não quis fazer nada. Aliás, ele não fez nada. Passou também uma pessoa agressiva, né? E quando viu a pedra, a primeira coisa que fez foi pegar a pedra e lançar em um animal que estava à beira da estrada. Passou por ali, passaram por ali tantas pessoas que fizeram da pedra algo diferente. Algumas fizeram coisas boas, outras não fizeram coisas boas. Mas a moral de tudo isso não está na pedra, está no ser humano, que tem a oportunidade de fazer da dificuldade um momento para construir ou destruir. Então, a oportunidade é essa, sabemos das dificuldades, mas esse é o momento de você utilizar de uma pedra que pode estar no meio do seu caminho para construir, para edificar, para fazer coisas boas. Então, a diferença não está na pedra, está em você. Então, está em todos nós. Então, o momento é esse para a gente aproveitar dessas dificuldades que encontramos e construir grandes obras com as pedras que temos em nossos caminhos. Estudar geografia é estudar o espaço do ser humano e as relações que esse ser humano tem com esse espaço. Não é um bicho de 7 cabeças. Estudar geografia é algo prazeroso quando você se identifica com os conhecimentos que você adquire nessa disciplina. Então, o ser humano ele vive no tempo e no espaço. Então, quando você observa tudo que há ao redor de todos nós e as transformações que ocorrem e todo o contexto ao redor, as causas e consequências dessas transformações nesse espaço que nós seres humanos vivemos, esse espaço que pode ser chamado de nosso planeta, né? Nosso espaço geográfico, nosso planeta Terra, porque é aqui no planeta Terra que nós, seres humanos, vivemos e nos relacionamos com outras pessoas e com o espaço ao redor. Então, geografia também não se limita só a estudar o espaço do ser humano, mas o ser humano no espaço e sua relação com esse espaço e com as outras pessoas em sociedade, né? Então, vai ser um ano muito produtivo estudar geografia. Eu creio que também teremos um momento para poder fazer desse estudo uma oportunidade para colaborar com as outras pessoas. Igualmente, podemos lembrar de uma história, né, falando em colaboração, podemos lembrar dessa história de um soldado que saiu
do campo de batalha e percebeu a falta do seu grande amigo e parceiro na guerra. Então ele resolveu falar com o seu comandante e dizer que estava sentindo falta do seu amigo e que iria voltar lá no campo de batalha para ir atrás dele. O comandante disse que não deveria fazer isso porque aquele local já foi bombardeado e que não haveria chance nenhuma de ter alguém vivo lá, né? Algum sobrevivente. O que ele fez? Ele não obedeceu a ordem do comandante e foi atrás do amigo. Chegando lá, ele percebeu que o amigo estava lá. Então ele chegou depois, local onde estavam os soldados vivos, né, com o comandante, e o comandante reclamou ele porque ele chegou com o amigo morto em seus ombros. E o comandante disse: eu não te avisei que ele não estaria vivo? E ele respondeu: sim, comandante, mas quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele disse para mim assim: eu sabia que você ia voltar. Então a moral da história de tudo isso é que nós devemos sempre ser amigo, colaborador, né? Então vocês têm um momento para estudarem juntos, né? E colaborarem uns com os outros nesse momento que vamos estudar geografia. E nossa aula inicial, hoje o que eu peço a vocês é uma reflexão sobre tudo isso. Reflita sobre as dificuldades que encontraremos nos caminhos, nos nossos caminhos. Teremos pedras, mas também podemos utilizar essas pedras para construir grandes obras, né? Fazer coisas boas. E também devemos colaborar com os nossos amigos, né? Com os nossos parceiros, pessoas que estão ao nosso redor e que em algum momento precisarão de nossa ajuda. Então a gente não pode negar essa ajuda. Quero dizer que aqui vamos estudar com base no ensino remoto, né? E que vocês devem a todo momento utilizar, né, dessa tecnologia para fazer suas pesquisas, né, na internet. Tem o livro didático, tem as web aulas, que vocês encontrarão respostas para os questionamentos que surgirão ao longo das nossas aulas. Sei que não se limita só a isso, as fontes são diversas, né? Vocês também poderão estar fazendo pesquisas de campo. Eu quero dizer que não vai ser tão fácil, mas também não será tão difícil. Vai depender de nossa força de vontade, de nossos interesses pelos estudos. Eu espero que vocês tenham muito interesse, muita vontade de aprender e saibam que deverão sempre estar entrando em contato comigo ou com os nossos colegas professores para resolverem questões, né, dúvidas que porventura surjam e que o professor possa ser um grande colaborador nesse processo de ensino e aprendizagem. Eu quero dizer que esse tipo de ensino remoto exige de nós muita responsabilidade. Eu espero que vocês sempre reflitam sobre isso, sempre cumpram com suas obrigações e, claro, terão que ter todos os direitos de vocês preservados, mas a gente tem que primeiramente cumprir com as obrigações. Então, eu acredito que muitos já sabem que as atividades têm prazos e não deve se extrapolar esses prazos, porque isso prejudica, né, o processo de ensino-aprendizagem, né? Enquanto uns já estão querendo aprender coisas novas, outros podem estar lá atrás ainda. Se for por uma dificuldade, busque orientações, entre em contato com outras pessoas, com o seu professor. Agora, se não for por isso, se não tiver nenhuma dificuldade, então não justifica o descumprimento dos prazos. Eu espero que possamos
nos ater a isso e dizer que eu acredito que nós teremos um ano letivo de estudos em geografia muito produtivo. Então, acessem todo o material de estudos, façam todas as atividades que estão disponíveis para vocês, questionem os professores, estejam sempre entrando em contato com todos aqueles que possam colaborar para que vocês possam aprender cada vez mais. Então, eu desejo muita força, muita paz, muita saúde e muito aprendizado, né? Desejo a vocês muito aprendizado, que vocês possam, né, chegar ao final desse ano letivo, ter muito sucesso e olhar para trás, ver que essa caminhada valeu a pena. Então, eu deixo aqui nessa aula uma mensagem para vocês refletirem, uma mensagem de reflexão, que vocês reflitam bastante, que aprendam muito. Deixo também alguns materiais aqui nesse espaço virtual e que vocês sempre procurem o seu professor para tirar todas as dúvidas que tiverem e assim aprender muito mais. Então, pessoal, bons estudos, uma aula excelente para vocês. Aproveitem os materiais disponíveis ao máximo e entrem sempre em contato. Um abraço e valeu! Tudo de bom!